Olá, boa tarde. Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta quinta-feira. Carro forte é partido ao meio em assalto em Redenção. Polícia prende acusados de matar comerciante em Tucuruí. Um homem foi preso acusado de estuprar uma criança de 9 anos. E ainda, você vai ficar sabendo de todas as informações da rodada do esporte. Estas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional Edição da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional desta quinta-feira. Como sempre, estamos aqui para levar até vocês todas as informações da nossa querida cidade e de toda a região. E nós mostramos aqui esta semana um caso de uma mulher que deu à luz na calçada de um hospital desativado em Altamira. E a equipe do SBT Altamira foi até a casa dessa família para conversar com eles sobre essa situação inusitada. Acompanhe. Agora, tranquila, Maciele dá banho na filha. A pequena Vitória, que nasceu saudável e pesando 3,250 kg, recebe os cuidados da mãe em casa. Estamos bem, graças a Deus, o neném está bem, estamos levando. Pegou a alta direitinho? Peguei uma alta ontem, era por volta de mais 11h30, no pé do meio-dia, está tudo bem. A família ainda se recupera do susto depois que o casal confundiu o endereço da maternidade. Foi na calçada do antigo Hospital São Rafael que Maciele deu à luz a garotinha. Não, na verdade, eu não tinha informação assim concreta que lá, mas por conta de eu ter tido a minha filha há 3 anos lá atrás, eu pensei que funcionava lá. Então, no posto fala muito em São Rafael, mas não fala assim, o mutirão é o São Rafael, então eu nunca passou assim. Eu sabia que lá funcionava um hospital também, mas por conta desse ficar mais próximo, nós decidimos sair pela manhã e ir direto nesse. No rosto do pai, o sorriso de alívio e felicidade em ver a esposa e filha em casa se recuperando. Muito aliviado. Assim, não foi tão uma agonia assim, porque cheguei a fazer 6 meses de técnico de enfermagem, aí no momento lá, tranquilo, eu só fiquei mais desesperado porque, tipo assim, não tinha ninguém e não era o hospital certo. E pedi ajuda lá, ver se tinha algum vigia, não estava o vigia lá e complicou demais. Aí eu tive que gritar e teve uma médica que mora lá perto, não sei o que ela estava fazendo lá perto, se ela mora lá por perto, e conseguiu ouvir, veio e eu já estava com a bebê na mão, foi tudo muito rápido. Maciele e Vitória receberam alta e, após o susto, em casa, mãe e filha se recuperam bem junto com a família. Maciele e Gilvan são pais de mais 2 crianças de 3 e 5 anos. O casal, que é da cidade de Portel, chegou a Altamira há 4 anos em busca de trabalho. A gente chegou aqui em 2016, dia 11 de janeiro de 2016. O motivo que o município pequeno, não tem desenvolvimento, não tem emprego, nem os comércios lá não assinam a carteira, né? E a gente veio também para melhora. Após toda a repercussão do caso, fica o sentimento de gratidão à médica que ajudou o casal na manhã do último domingo. Eu tenho a agradecer, né? Por causa que eu fiquei muito preocupada sobre arrebentar o cordão, porque quem pegou a neném foi o pai dela. Então, a todo momento eu falava para ele não puxar para não arrebentar. E ver ela se identificando, pedindo para cortar o cordão, eu fiquei mais aliviada. A cena inusitada foi registrada num vídeo feito por um aparelho celular na manhã do 2º dia do mês de fevereiro. Uma mulher que havia acabado de dar à luz na calçada do antigo Hospital São Rafael. No chão, a mulher e a criança são atendidas pela médica Alessandra Pompeu, que estava de plantão na base do SAMU, que fica ao lado do local. O pai estava com a bebezinha no colo, só que não responsiva. Estava cianóticazinha, sem respirar, e só que com ele. Aí eu me identifiquei como médica, né? Pedi a criança para ele, comecei a estimular até a criança voltar e chorar. Aí foi voltando a corzinha, aí eu vi que estava tudo bem. Depois que ela chorou bem forte, uma meninona grande, uma graça ela. A família, que hoje vive de aluguel, passa por dificuldades e precisa de ajuda. Gilvan, que está desempregado, é quem está cuidando da esposa e dos filhos. Tá difícil, tá, mas pra mim
tá melhor que lá, entendeu? Aqui a gente já tem nossas coisas, é pouco, é coisa de uns pobres, mas o que tá mais pegando é porque eu tô desempregado e como é só nós, né? A gente tem 3 filhos. Aí eu tenho que sair do meio dia pra tarde, às vezes, para fazer um trabalho que eu faço bico, né? Às vezes tem uma encanação ou um ajudante de pintura e a gente sai para trabalhar. Mas aí eu tenho que deixar tudo pronto, ajudar ela aqui. E aqui é só nós. Ela não pode fazer agora porque, tipo assim, esse cuidado aí tem que ser um resguardo bacana. Ela não pode fazer nada porque é tipo uma cirurgia, né? E foi divulgada esta semana a primeira lista de chamada do ProUni. Veja agora o que cada candidato selecionado deve fazer. O Ministério da Educação divulgou na última terça-feira o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. O programa oferece bolsas de estudos parciais e integrais em cursos de graduação de universidades particulares. Só esse ano, o ProUni ofereceu 251.139 bolsas em todo o país. O ProUni é um programa do governo, onde o candidato pode se inscrever na página do MEC para estar concorrendo a bolsas integrais e parciais. Para se candidatar a uma bolsa integral, é preciso que a renda per capita da família seja de 1,5 salário mínimo. Já para concorrer à bolsa de 50%, pode chegar até 3 salários mínimos. Mas para que essa aprovação aconteça, é preciso que o candidato não tenha nível superior e tenha feito o último Enem, porque para nota é preciso que seja utilizada a nota do Enem do ano passado. Para se candidatar a uma vaga, ele tem que fazer pelo menos 450 pontos, não ter zerado nenhuma redação, no caso da prova, mas ainda existe a nota de corte das próprias universidades. Então, dependendo do curso, essa nota de corte varia. Então, o candidato ele pode concorrer a vagas nas universidades particulares de todo o país. E aí é onde vem, eu acredito, que o grande desafio do candidato. Então, saiu o resultado ontem e ele tem até o dia 11 para comprovar toda a documentação, toda a renda per capita que ele informou, e para isso ele precisa fazer a sua matrícula na própria universidade. Então, se um candidato daqui do Pará se inscreveu em São Paulo, ele precisa ir para a universidade para poder fazer a sua inscrição. Passado esse período, no dia 18, nós temos o resultado da segunda chamada, onde ele vai novamente ter esse prazo de inscrição do dia 18 até o dia 28. Não fazendo a inscrição, sobrando vagas, aí ele pode concorrer a um cadastro de reservas. E, no caso, vai ser utilizado a primeira opção de curso, porque o candidato ele concorre a 2 vagas, né? Uma de primeira opção e outra de segunda. Então, nessa lista de espera, é preciso que ele faça uma nova inscrição no período de 6 a 9 de março. Para acompanhar o resultado, datas e quais os documentos necessários para a comprovação de informações da primeira chamada, acesse site prouni.mec.gov.br. E daqui a pouco você vai ver polícia prende acusados de matar comerciante em Tucuruí. Está chegando o grande dia e você já garantiu o seu certificado? São mais de 300 mil em prêmios. No quarto prêmio, preste muita atenção. A picape dos seus sonhos. Uma Hilux 0 km sensacional. Mas deixa eu te contar o que é sensacional mesmo. É que no terceiro prêmio tem outra Hilux lindona. Além de moto e moto no segundo e primeiro prêmios. Não vai ficar dando bobeira, né? 2 lindas Hilux que podem ser suas. Carajás da Sorte Emaús. Compre e colabore. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antidescente
antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parar Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima à Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Carajás da Sorte. Realizando sonhos com você. Já estamos de volta com seu TJ Regional Edição da Tarde para falar da prisão de acusados de matar um comerciante aqui em Tucuruí. Os dois teriam cometido o crime porque o comerciante não quis vender bebidas fiado. Chega a ser ridículo, né, o motivo? Veja mais detalhes com Paco Martins. De acordo com o delegado Marcos André, as investigações começaram logo após o crime. 2 suspeitos foram identificados, mas conseguiram fugir. A polícia deu continuidade nas buscas e a dupla foi localizada. Estamos agora comunicando a prisão em flagrante dos 2 assassinos, né, da morte da vítima que foi assassinada brutalmente lá próximo a Transbom Jesus. O que aconteceu? A Polícia Civil soube que tinha havido uma morte naquela localidade, a gente diligenciou pela manhã junto com o ML, e estando lá no local, os investigadores, em contato com a gente, informou para os delegados, o delegado de plantão, o delegado Marco Maia e para mim como diretor, que tinha algumas pistas, que tinha algumas evidências que levariam aos autores do crime. Então nós determinamos que eles continuassem de modo ininterrupto as investigações e assim foi feito. A equipe da seccional ficou de modo incansável, conversando com colaboradores, com informantes e tentando chegar justamente a essas 2 pessoas que teriam praticado o crime. E assim obtivemos êxito no fim da tarde de ontem. A equipe em diligência ininterrupta conseguiu localizar os 2 suspeitos, né? As pessoas, esses 2 que foram presos, são as pessoas que foram apontadas pelas testemunhas como quem teria praticado o crime. Uma das coisas que mais surpreendeu a polícia foi o motivo do crime. Um dos acusados confessou que a morte ocorreu por conta de que o comerciante não quis vender bebida fiado. E o crime ocorreu por um motivo bárbaro, né? Uma discussão, porque a vítima teria um estabelecimento comercial na localidade e se recusou a vender fiado para um deles. E dessa discussão resultou na morte da vítima por enxadadas, né, e facadas. Os 2 acusados pelo crime bárbaro foram presos menos de 24 horas após o crime. As 2 prisões ocorreram no porto do quilômetro 11, aqui no município de Tucuruí, quando eles já tentavam fugir. Mas a polícia fez o cerco e conseguiu efetuar ambas prisões. Eles tentaram se evadir, mas a Polícia Civil, como eu disse, em contato com alguns colaboradores e também investigando, né, utilizando inteligência e de informações sempre da sociedade, que sempre são valorosas para a polícia, conseguimos ontem, no fim da tarde, efetuar a prisão de ambos, né, e eles vai ser agora comunicada à Justiça a prisão deles em flagrante e eles estarão à disposição da Justiça, né, a partir deste momento. Um dos acusados, além de confessar o crime, está também colaborando com o trabalho da polícia. Um deles está colaborando com as investigações, nesse sentido, informando de por que ocorreu o crime, e que basicamente seria isso, seria por motivo de... A bebida teria, segundo eles, deixado eles enfurecidos, quando tiveram uma negativa do dono do estabelecimento em lhe vender fiado. E a Parafogo Extintores é líder quando o assunto é segurança patrimonial. Lá você encontra todos os equipamentos de proteção para a sua empresa. Confira. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parar Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante.
antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parar Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. E agora chegou a hora da gente falar de esporte. Entra aí em campo, meu amigo Jorge Barros. Pois é, tudo bem, Lidiane? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo, graças a Deus, né? Com uma dorzinha de cabeça aí à parte. Pois né? é, menino, o que aconteceu com o Galo nesse jogo? O nosso Galo perdeu para o CRB pela Copa do Brasil. Quando a gente fala em mudar o chip, né? E em relação à questão do Campeonato Paraense, porque o Independente está em 3 competições, né? O Campeonato Paraense, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, que aconteceu ontem, e também o Brasileiro da Série D, que aí é o calendário mais extenso, termina só em novembro. E ontem o Galo, né, tropeçou diante do CRB com um jogo único, né? Quem ganha passa de fase, e deixou de ganhar R$650 mil, quase teu salário aí, né? Misericórdia. E deixou de ganhar perdendo lá no Bainão. Não está jogando em casa, o Navegantão está em obras, e acabou realmente aí tropeçando, não vencendo. E aí foi eliminado da Copa do Brasil. Até que melhorou o time, melhorou muito, né? Pois é, ainda fez 2 gols, né? Importantes. Começou ganhando, inclusive, né? Isso, fez 1-0 com Cabecinha. O Leandro Cabecinha, aqui do bairro do Getati, né? E ele tem sido destaque, inclusive, no Independente. Já na temporada tem 5 gols, lateral esquerdo. E com isso a gente sabe, olha, se tivesse base do Independente, teria muitas pérolas aqui, né? Muitas mesmo. Né? O Cabecinha, ele joga no Independente aí durante uns 4 anos, mais ou menos, e todo ano, quando termina o Independente, ele se manda, vai para Tuna, já jogou no Paraupebas, e vai, Gavião, que KTG, e continua aí buscando alternativa, espaço, né, para que possa ir, quando chegar no momento oportuno do Campeonato Paraense, estar lá brilhando. Pois é. E aí, com essa história toda, se eu não me engano, foram 3 derrotas já do Galo, como é que fica o treinador nessa história aqui? Na temporada foram 4 jogos e 3 derrotas do treinador. O Wanderson ontem anunciou para a imprensa da capital paraense que estaria entregando o cargo, né, de técnico, só que aí até o momento antes, até meio-dia mais ou menos, o presidente Delei, o Thiago, eu estava conversando com ele, inclusive, hoje pela manhã, ele não tinha recebido ainda a notícia do próprio... A carta de demissão, né? Isso, né? Do próprio treinador. Então, ele não pode demitir uma pessoa que ainda não comunicou a imprensa, mas ele tem que comunicar e com isso ele ia analisar realmente, porque o Independente já joga domingo contra o Paragominas, lá em Paragominas, pelo Campeonato Paraense. Agora muda o chip de novo, é outra coisa. Muda o chip de novo, o Campeonato Paraense, esqueceu a Copa do Brasil, acabou, esse chip está queimado. E agora, depois do Paraense, vem o Brasileiro, né? Mas é importante, se o Independente perder, esse jogo com o Paragominas vai complicar muito na tabela de classificação. Por isso é importante se pensar. É importante agora a troca do treinador e que venha um treinador já para dar uma chacoalhada na equipe, é importante, mas só que aí está em cima da hora, né? E tem que ser logo, se for fazer logo. A pessoa que vai chegar sem informação nenhuma do time. Exatamente, mesmo porque o técnico Wanderson não tinha auxiliar ou não tem auxiliar, né? Só tem o Evandro, que é preparador de goleiros, que é inclusive presidente do Cametá, já foi treinador, e também o Arruda, que é preparador físico, também não manja muito dessa área, né? A área dele é outra, mas... De qualquer forma, tem que ser uma pessoa, um treinador que conheça o grupo, dê uma chacoalhada e entenda também do sistema de jogo para que possa dar uma levantada, uma reerguida no Independente. Eu já dei a dica aqui hoje de manhã. Falei para o Jorge Barros assumir, mas ele disse que não sei o quê, deu uma desviada do assunto. Como diz a língua do boleiro, deu uma de migué, né? Deu uma de migué. Não quer, vamos ver o que acontece por aí. Tem muitas situações que envolvem aí, né? O lado profissional, né? Você, por exemplo, para assumir um cargo como esse, Diane, você tem que dedicar 24 horas da sua vida, né? Porque você, até quando você dorme, faz parte do planejamento. Então não vai, porque a gente gosta de você aqui. Jorge, obrigada, viu, pela visita, e semana que vem você volta de novo com mais novidades e, se Deus quiser, com uma vitória do Galo. Segunda-feira estaremos aqui. Beleza, e daqui a pouco você vai ver que um carro forte foi partido ao meio em assalto lá em Redenção. Está chegando o grande dia e você já garantiu o seu certificado? São mais de 300 mil em prêmios. No quarto prêmio, preste muita atenção. A picape dos seus sonhos.
prêmios. Uma Hilux 0 km sensacional. Mas deixa eu te contar o que é sensacional mesmo. É que no terceiro prêmio tem outra Hilux lindona. Além de moto e moto no segundo e primeiro prêmios. Não vai ficar dando bobeira, né? Duas lindas Hilux que podem ser suas. Carajás da Sorte Emaús. Compre e colabore. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Pará Fogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Pará Fogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. TJ Regional Edição da Tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Carajás da Sorte. Realizando sonhos com você. Já estamos de volta agora com o terceiro bloco do nosso TJ Regional Edição da Tarde e para falar do assalto a um carro forte em Redenção ontem pela manhã. Um carro forte da Prosegur foi partido ao meio durante ataque de assaltantes. O veículo transportador de valores iria abastecer agências bancárias e casas lotéricas da região, cortada pela rodovia BR-158, onde aconteceu o assalto, no meio do trecho entre Santa Maria e Redenção. Os assaltantes atravessaram um caminhão no meio da estrada a 50 quilômetros do distrito Casa de Tábua e a 60 quilômetros de Redenção, próximo da localidade Agrovila, forçando o carro forte a parar. A quantidade de dinamite foi tamanha que, segundo moradores daquela área, a explosão pôde ser ouvida a mais de 3 quilômetros do local. E agora vamos falar do Carajás da Sorte, que sempre tem grandes oportunidades para você mudar de vez a sua vida. Acompanhe. Está chegando o grande dia e você já garantiu o seu certificado? São mais de 300 mil em prêmios. No quarto prêmio, preste muita atenção. A picape dos seus sonhos. Uma Hilux 0 km sensacional. Mas deixa eu te contar o que é sensacional mesmo. É que no terceiro prêmio tem outra Hilux lindona. Além de moto e moto no segundo e primeiro prêmios. Não vai ficar dando bobeira, né? Duas lindas Hilux que podem ser suas. Carajás da Sorte Emaús. Compre e colabore. E vamos falar de mais um caso de abuso de crianças. Um homem foi preso acusado de estuprar criança de 9 anos aqui na nossa cidade. Acompanhe o caso. A prisão ocorreu logo após denúncias que chegaram ao Conselho Tutelar e também aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. Por telefone, o delegado Marco Maia deu mais informações acerca do ocorrido. Essa prática de estupro de vulnerável, que foi o caso, que aconteceu, é infelizmente muito comum, principalmente em cidades ribeirinhas, né? Então, a gente está trabalhando para tentar diminuir esse número, né, de acontecimentos desse tipo de crime e foi o que aconteceu dessa última vez, dessa vez mais recente. Nós conseguimos prender em flagrante o autor do fato. Segundo o delegado, a prisão ocorreu no mesmo dia em que a denúncia foi feita. No dia da prisão, um familiar já tinha percebido um roxo no pescoço da criança, aí foi no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar os policiais acompanharam o Conselho Tutelar até o local onde a criança morava, e lá ela confirmou informalmente, e na delegacia ela confirmou também que está sofrendo abuso sexual desse rapaz. O acusado, segundo o delegado, estava morando de favor. Ele não é parente, ele era amigo da irmã da criança. Então ele morava lá, estava morando de favor e iria se mudar para outro lugar. Pelo menos foi a história que ele contou, né? Mas ele já morava lá há uns dias, se eu não me engano. Não, meses. Mas, independente de ser parente ou não, tem que ficar o alerta, porque às vezes acontece com o padrasto, com o pai, inclusive. E era o que aconteceu, ele morava na casa da criança, uma criança de 9 anos, e sofria estupro. E eu acredito que tenha sido várias vezes, né, que ela sofreu estupro. E nós conseguimos prender em flagrante por conta de uma
denúncia anônima. Agora é importante ficar também atento a essa questão de trazer pessoas desconhecidas, né, para dentro de casa, isso também acaba sendo muito perigoso. Sem dúvida nenhuma, né? Quando você trazer uma pessoa desconhecida para casa, mesmo se não tenha menor, é muito perigoso. Você tem que... A casa é o seu lar, é onde você se alberga, se protege. Então, você não deve receber nem momentaneamente uma pessoa desconhecida. Assim nós terminamos mais uma edição do TJ Regional. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã novamente ao 12h50, como sempre. Tchau!